Amados, graça, paz, prosperidade a todos vocês, tudo bem? Estamos aqui de volta mais uma vez no nosso canal para transmitir mais uma live. Paz a todos, glórias a Deus. 21 horas aqui, deixa eu aferir aqui agora o meu brinquedinho. Vamos lá. Eita, pronto, acho que aqui já deu. Estamos juntos aqui no Rio de Janeiro, Brasil, e louvamos a Deus pela sua vida, pela presença. Sinceramente, hoje, eu não iria fazer a live, queridos. Sinceramente, a gente está na correria aqui com os cursos, final de semana, com muita coisa para fazer e terminar. E eu falei, eu não vou dar prosseguimento hoje não, vou deixar para sábado, vou pregar de novo. Sábado, às 22 horas, sábado, tem mais uma mensagem, mais uma palavra viva para você, tá bom? Mais oração, mais cura, mais libertação. Nós pedimos oração pelo bebê de uns irmãos aqui que nos pediram oração, o Vitor, né, e a Débora. E foi sábado. Na segunda, o Vitor já nos deu uma boa notícia, que os médicos já disseram que realmente houve ali uma intervenção, que foi algo sobrenatural, e que o médico falou, se eu não soubesse a situação, eu não acreditaria. Mas para Deus nada é impossível, né, meus queridos irmãos? Deus nada é impossível, Deus cura, liberta. Eu creio num Deus atual. Infelizmente, há um grupo de cessacionistas, quem não sabe isso, quem não sabe que é um cessacionista, são aqueles teólogos que dizem assim, ó, acabou, o poder de Deus não existe mais, línguas não existe mais, visão não existe mais, expulsão de demônio não existe mais. Só que, infelizmente, sejam bem-vindos, de norte a sul desse país, do Iapoque ao Chuí. Deus lhe abençoe, Deus lhe guarde, Deus lhe dê unção, graça, prospere sua vida, que Deus possa se revelar a você cada vez mais. Jesus está voltando, vamos ficar ligados, guardar o contato com o nosso Salvador, isso é muito importante. E hoje eu estou trazendo um tema muito polêmico. Meu Deus, tem gente que só não me chama de Deus porque, né? Sangue do Cordeiro tem poder. Demônios dentro da igreja? É isso aí. Essa é a pauta de hoje. Demônios dentro da igreja. Um abraço a todos vocês, viu, meus irmãos? O pessoal do Rio de Janeiro, meus conterrâneos, Minas Gerais, Minas Gerais. Deus abençoe São Paulo, toda a sua extensão, Paraná, Santa Catarina, pessoal do Rio Grande do Sul, pessoal do nosso centro-oeste, Goiânia, Deus abençoe Mato Grosso do Sul, nosso pessoal do norte, Deus abençoe Amapá, Deus abençoe nosso pessoal do Pará, Deus abençoe nosso pessoal de Roraima, Deus abençoe nosso Nordeste, São Luís do Maranhão, Deus abençoe o Ceará, Deus abençoe a Bahia, Deus abençoe Alagoas, Deus abençoe a cada um de vocês que estão aqui conosco, um forte abraço, Piauí, Teresina, Deus abençoe Manaus, Deus abençoe a todos vocês, que a graça do Senhor se expanda sobre cada um. Pessoal do Panamá, um abraço, mis hermanos de Panamá, Deus te bendiga, hermanos. Deus abençoe a todos vocês. Pessoal aqui do interior, Piracicaba, São Paulo. Olha aí, Zona Oeste aqui no Rio de Janeiro. Aveiro, Portugal. Um abraço ao nosso povo de Portugal, nossos irmãos de Portugal e brasileiros que estão em Portugal. David, Sorocaba, Deus abençoe meus queridos irmãos de Sorocaba. Um abraço. Bauru, um abraço. Belém do Pará, muita chuva. Votorantim, um abraço, meus queridos irmãos Votorantim. Pessoal de Pernambuco, Deus abençoe. Aleluia. Deus abençoe São Lourenço da Serra, Juazeiro na Bahia, Deus abençoe Juiz de Fora aqui, coladinho com o Rio de Janeiro, João Pessoa, Deus abençoe Suzano, São Paulo, Deus abençoe Pernambuco, olha aí, Ribeirão Preto, Deus abençoe, interior de São Paulo, Distrito Federal, Brasília, Deus abençoe, e o entorno também ali do Centro-Oeste, Deus abençoe a cada um de vocês, queridos. BH, um abraço a BH, Santa Luzia, Minas, Deus abençoe, Juiz de Fora, já mandei meu abraço. Deus abençoe cada um de cada cidade, cada município, mais de 5 mil municípios no Brasil. O Brasil é imenso, né, gente? Deus abençoe a cada um de vocês. Goiás, Goiânia, Deus abençoe, querido. Estou aqui no meu cafezinho para molhar o bico, tá bom? Vamos dar início a boas amenidades, os abraços. Vamos agradecer a Deus. Vamos pedir a cobertura do Senhor para esse momento. É um momento que a gente mexe no reino espiritual. É um momento que a gente mexe nas regiões celestiais. E eu sei que eu estou falando.
Vamos orar primeiro e depois eu vou contar algumas coisas para vocês antes de começar esse estudo que será dividido em 3 partes. Eu sempre divido estudos em 3 partes. Até porque, pedagogicamente, eu não tenho como pegar um assunto complexo e dar de uma vez só. Tá? Se fazendo isso, há pessoas que duvidam, não entendem e mandam uma porção de bobeirinha no YouTube, mas amém, glória a Deus. Vamos orar então, pedir a Deus que venha nos abençoar, nos ajudar, nos orientar nessa hora, porque precisamos. Querido Deus, Pai, querido Espírito Santo e querido Filho Salvador, Mestre e Senhor de toda a vida daqueles que o recebeu como Salvador. Jesus, pedimos a Tua presença, pedimos a Tua bondade, a Tua misericórdia, pedimos a Tua autorização para estar aqui. É no Teu nome que nos reunimos, é no Teu nome que transmitimos, é no Teu nome que nós falamos essas coisas, então te pedimos a proteção. Pedimos que o Senhor venha nos guardar, livrar de todo mal, livrar nossas casas, nossos bens, nossos filhos, livrar, ó Deus, nossos bichinhos de estimação, é verdade, nossas plantinhas, livrar nossos ministérios, amigos, queridos, nossa parentela, o terreno onde moramos. Repreendemos toda obra contrária e agora vamos denunciar obras do inferno. Vamos agora descortinar, Senhor, atalhos, Senhor, armadilhas. Vamos agora pegar, ó Deus, e falar, ó Deus, sim, dos sofismas, das doutrinações espirituais. Nós vamos falar de um assunto muito polêmico, Pai, mas necessário para os dias de hoje. Nos ajude, Senhor. Sê conosco. Nos dê graça, nos dê sabedoria, nos protege, porque nós precisamos. E na autoridade do nome de Jesus, nós queremos declarar toda obra do inferno, toda obra maligna contra a igreja evangélica, contra a igreja de Cristo, seja ela agora desfeita para a honra e glória. Glórias a Deus, queridos. Vê se o som melhora aí, gente. Vê se o som está melhor. Melhorou alguma coisa? Vê se o som está melhor, gente. Dá uma olhada aí. Melhorou o som? Amém. Vamos dar um feedback aqui. Queridos, demônios dentro da igreja. Melhorou ou não melhorou, gente? Vamos lá. Vamos lá, vamos trabalhar então. Demônios dentro da igreja. Como é isso? Como é que podemos... Deixa eu tirar aqui, deixa eu dar uma melhorada nesse som aqui então. Como nós podemos trabalhar... Como ter a certeza de que a minha igreja não há nenhuma infiltração? O termo infiltração, talvez vocês pensem que o termo infiltração ele tem a ver com a área hidráulica, né? Infiltração, aquela água que entra nas paredes. Vamos melhorar, tentar melhorar o som, porque eu estou transmitindo do celular e a bateria não está totalmente carregado, então eu estava trabalhando com um carregador externo. Com certeza agora melhorou. Então, gente, o que é uma infiltração dentro de um contexto espiritual? A infiltração é quando um agente, e aí você pode entender um agente de espionagem. Espionagem não é só governamental, a espionagem ela é de todas as formas, elas são amplas. Espionagem industrial é quando alguém coloca um funcionário para trabalhar numa empresa, num lugar estratégico, e vocês pensam que isso não existe? Oh, claro que existe. E aquele funcionário, ele rouba planos, ele rouba, não é coisa de filme não, isso acontece, tá? Para quem não sabe, isso acontece mesmo. E aquele funcionário, ele rouba, falso funcionário, né? Ele rouba plantas, ele tira foto de como funciona, ele fotografa, ele filma como funciona a empresa, como funciona a venda. Ele coloca cavalo de Troia na central de computador, ele tem um treinamento de TI. Ou seja, ele faz de tudo para tirar o melhor que aquela empresa tem para o concorrente ou para quem pagou a ele para roubar os planos daquela empresa. Talvez, geralmente é um concorrente, né? Você tem vários concorrentes no mercado para um produto, então aquele concorrente, ele contrata. Isso é jogo sujo? Claro, é jogo baixo. Mas você acha que quando se entra
quando se fala de milhões e milhões e milhões de dólares, exportação, tecnologia, você acha que os caras vão brincar? Não vão brincar. Assim é a nossa guerra espiritual. Para quem não sabe, para quem pensa que é brincadeira, nós vamos fazer uso novamente, mais uma vez, da Bíblia. E quando nós vamos lá para Efésios, né, no capítulo 6, eu gosto muito do texto, a partir do verso 10, o apóstolo Paulo diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Não canso de ler esse texto é base para quem trabalha com batalha espiritual. Porque não temos que lutar contra seres humanos, na versão antiga, carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes deste mundo, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, é o verso 13, ficar firmes. Gente, deixa o like aí, tá bom? Nos ajude, deixa o like, se inscreva no canal. Você que vem aqui, vê, gosta, acha legal, simpatiza, se inscreva no canal, ajude o canal a crescer, tá bom, gente? Se inscreva, deixa seu like. Além de tudo, na notificação, pede notificação para tudo. Muita gente está reclamando, vem transcorrendo um assunto doutrinário. Paulo está discipulando a igreja de Éfeso. Paulo está discipulando esse povo de Éfeso no sentido de entender que eles têm que ter uma vida pautada em amor uns com os outros. Se você for ler anteriormente, Paulo não vai falar de demônio. Ele vai falar de marido, de esposa, de filho, paternidade, maternidade. Vai falar de patrão, vai falar de empregado, isso seria servo e senhor. E vai falar justamente de ser pessoas de caráter com Deus. E ele diz, no demais, irmãos meus. Esse no demais, irmãos meus, no verso 10, é uma continuidade do assunto. Paulo sai do assunto sócio-espiritual e vai para um assunto espiritual. Paulo sai de um assunto extremamente família, relacionamento, e vai para um assunto espiritual. E Paulo está dizendo assim, gente, a nossa inimizade não é contra as pessoas, a nossa inimizade não deve ser com seres humanos. Os nossos problemas, nossas pendências não são com as pessoas que estão ao nosso redor, mas contra, aí Paulo usa em analogia, as hierarquias, perdão. Paulo começa a usar a hierarquia governamental, principados, potestades, esses nomes são usados de forma geopolítica, né? De forma organizacional. Aí então o que acontece? O Paulo começa a compreender que, na verdade, é importante que as pessoas entendam o que está acontecendo numa igreja. Você vê que a foto da alusão tem aqui, ó, quais são os motivos de terem demônios na igreja? Quais são os motivos? Quais são os motivos? Vários são os motivos. Mas nós vamos entender uns aqui agora, para a gente possa compreender na nossa live, que não vai ser longa hoje, vai ser uma live pequena, mas vai ser complementada com mais 2 lives a respeito do mesmo assunto. Primeiro, demônios na igreja. Estão dentro da igreja? E após isso nós vamos falar como eles vão operar. Mas hoje vamos dar a introdução ao assunto. Primeira coisa que nós vamos aludir, muita gente vai perguntar, mas a Bíblia não diz, pois também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta rocha, pedra, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. É verdade, Jesus falou isso. Primeira coisa que nós vamos aqui entender, até a hermenêutica do texto, é que Jesus não está dizendo que Pedro é a rocha, né? Jesus está dizendo que Pedro, o nome Petros, Kefas, é um nome que Jesus passou a dar, um pseudônimo que Jesus passou a dar a Pedro. Assim como também você tinha o Josué, que anteriormente era Oséias, Oxeá, e Deus manda agora Moisés dar o pseudônimo a ele de Josué, que é uma espécie de prenome de Jesus, né, do Yeshua, Yehoshua. Então, o nome dele é Shimon. Por ser Shimon,
Pô, Shimon, Shimon é cana, é aramaico. Então Jesus falou assim, você não vai ser mais Shimon, você vai ser Petros, vai ser Kefas. Ok, então não é de Pedro que Jesus está falando, está falando de si. A igreja está firmada está firmada em Cristo e não em Pedro. Vamos compreender que esse texto é o que é mais evocado por muitos tradicionais, dizer assim, não, como assim? Jesus falou que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Mas vamos compreender vamos estudar a hermenêutica aqui? Vamos lá entender? A igreja não é a sua igreja. A igreja não é a minha igreja. A igreja é o corpo místico de Cristo na terra. A igreja é um corpo ajustado em toda a face da terra, em todo o globo da terra. Quando você fala assim, mas como o senhor pode dizer que o demônio está dentro da igreja se Jesus prometeu que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela? É singular. Esse ela não é uma congregação no Brasil, não é uma congregação na Itália, não é uma congregação nos Estados Unidos, não é uma congregação na Alemanha, não é uma congregação aqui na América Latina, nem nos Estados Unidos em lugar nenhum. A igreja é um todo. As portas do inferno não prevalecerão contra o todo, mas vai contaminar o corpo. Assim como você é contaminado por uma virose, assim como você é contaminado por uma gripe, assim como você é contaminado por vários tipos de vírus que estão aí expostos se a sua imunidade estiver baixa. Então tentar alegar e tentar dizer que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja para tentar negar, estado de negação é horrível, já explica Freud, explica Jung. Estado de negação é horrível. E você negar que dentro da sua igreja pode haver demônios infiltrados, e com certeza uma boa porcentagem, eu não vou dizer quantos por cento, porque eu não tenho isso em mãos, eu não tenho esses dados em mãos, eu teria que fazer uma pesquisa empírica, e mesmo assim dependeria muito mais de Deus do que de mim. Mas eu digo para você, uma boa parte das igrejas evangélicas no Brasil e no mundo estão infiltradas com demônios. O meu amigo pastor Carlos Ribas tem um livro chamado Infiltração, que é um romance espiritual. Em breve a editora vai estar vendendo aqui para vocês, passando à frente pelo site. Mas vamos compreender como é isso. Por quê? Por que os demônios estão dentro de uma igreja? Como assim? Eles entraram como? Vamos compreender isso agora. É possível? Sim, é possível. Por que é possível? Porque dentro de igreja a igreja é composta por seres humanos. E você pode falar pela sua igreja. Pense quantos tumultos há numa igreja por causa de pessoas. Quem é que atrasa a obra de Deus? É o Satanás ou é o crente? Quem é que mais traz problema para a igreja? É o diabo ou a pessoa que traz o diabo? Tem gente que traz o diabo como mochila. Tem pessoa que é tão usada pelo capeta que ela saiu da fase joio. Ela deixa de ser joio para ser cavalo. E você sabe que cavalo é um termo para uma outra religião. O que acontece? Tem pessoas que só estão na igreja para dar trabalho. Não trabalha, não ajuda, não põe a mão. Eu não estou falando de dízimo e oferta para os outros não achar que tudo vira em torno de dízimo e oferta. Estou falando de se voluntariar, não dá uma aula, não prega, não canta, não ora, não evangeliza, não ajuda, não frequenta, suja banheiro, bebe água, suja tudo e não faz nada e reclama e dá trabalho para a igreja. Então, esse é o cenário que nós temos hoje. É um cenário muito propício para Satanás trabalhar. É um cenário muito propício para o diabo mexer com as nossas emoções, mexer com os nossos sentimentos. Porque quem é que não fica humanamente, preste atenção nisso, quem é que não fica humanamente revoltado? Você que é obreiro, você que está frequente, você que é dizimista, você que está ali, pau para toda a obra, você que ajuda, você ajuda a limpar, ajuda a pintar, sua igreja é pequena, é uma congregação, sabe? Você faz tudo, aí vem aquele irmãozinho, não ajuda em nada, só vem pro futebol, pro churrasquinho. Falou que é festa, falou que é pra comer o guloide, o irmão guloide vem. O irmão guloide vem logo na obra, e se não der comida boa pro irmão guloide, pra sua família, ele vai murmurar domingo e vai dizer, não sei pra que fica fazendo festa. Faz festa. Não oferece nada pros irmãos direito? É melhor não dar, né, irmão? Passar vergonha? O irmão guloide, ele é assim. O irmão guloide, ele não participa de nada, ele não ajuda em nada, não ajuda o irmão, não ajuda a igreja, não se compromete com nada, mas vem para comer na festa e se ele achar que a comida é boa, se ele achar que a comida é pouca, e se ele achar que a comida não é boa, pode esperar que ele vai murmurar um dia depois da sua festa. Então,
como não ter demônios dentro da igreja, mas vamos entender que o nosso aspecto vai além disso. Nós não vamos falar aqui só do joio. Nós só estamos mostrando para você que é possível haver demônios na igreja. Por quê? Como eles estão lá? Como é isso? Como é que um demônio pode chegar na minha igreja? Como é que um demônio pode agir na minha igreja? Lá a gente ora, lá a gente busca, lá a gente, poxa... Sabe? Lá a gente tá buscando, tá cantando, a gente tá lá buscando a Deus, a gente tá assim... Santo Espírito, és bem-vindo. Gente, não perde o tempo de vocês em botar as opiniões de vocês. As opiniões de vocês não me interessam no exato momento, tá bom? Principalmente você, se você não quer assistir, mete o pé, por favor, vem com suas opiniões bobas, não. Tem gente que não amadura. Tá vendo por que entra demônio na igreja? Tem uma porção de imbecil dentro da igreja, rapaz, falando besteira. O outro vem dizer, o nome de Jesus não é Yeshua. Não tem pastor na terra. Diz que o voador existe. Por favor, gente, para de ficar botando um negócio aqui no chat. Não atrapalha os irmãos que querem estudar, não, tá bom? Por favor, se você não quer, você tem o direito de não assistir, mas vamos lá. E a pessoa fica assim, poxa, por que e como estão lá? Gente, você de repente chegou na igreja agora. Você de repente está chegando na igreja agora e você... Sabe uma coisa que é interessante, que todos nós erramos? Você que vai para uma igreja, preste atenção. Você conhece a história da igreja que você acabou de entrar? Você conhece a história da igreja a qual você acabou de ser membro? Você chega e fala assim, essa igreja é maravilhosa, o louvor é bom, estou sentindo a presença de Deus assim. Claro que você está sentindo a presença de Deus. É claro que você está sentindo a presença de Deus. Sabe por quê? A presença de Deus é um fator binário. É um fator externo ao que está se apresentando e ao fator interno que está recebendo e quer receber. É aquela história que eu digo, o culto, quem faz é você, não é a sua igreja. O culto é bom quando você está pronto para entregar, quando você está pronto para dar, quando você está pronto para entrar nessa questão, sabe, de adoração. Então, quando você vai para a igreja para adorar, com certeza, se alguém cantar lá na igreja um hino da harpa, se alguém cantar um hino da Rose Nascimento, se alguém cantar Hillsong, se alguém cantar antigo do Asaf Boba, se alguém cantar antigo do Vencedores, se alguém cantar uma moderna, seja o que for, você vai adorar, você vai chorar, você vai sentir presença. Pode pregar o irmãozinho mais humilde, mais simples da igreja, mas se você quer prestar culto, o que acontece? Você vai pegar e vai estar ligado ali com aquela pessoa que está pregando. Sabe, você vai poder olhar para aquilo ali e falar assim, poxa vida, isso é verdade. Mas por quê? Você quer prestar culto. Você quer adorar. Você quer prestar culto. Quando você não quer prestar culto, meu filho, pode ressuscitar o Billy Graham. Pode vir o apóstolo Paulo com seus ensinamentos mais profundos. Podia vir o Apolo, né? Podia vir o Apolo, que era eloquente nas palavras. Podia vir todo mundo. Você não vai ficar ligado, porque você não quer prestar culto. Você entende isso? Você não quer prestar culto. Então, vamos compreender, vamos entender como funciona isso. Por que eles estão lá? Você não conhece a história da sua igreja. E quanto mais a igreja for antiga, mais você tem que conhecer a igreja. Sabe, você que está numa igreja de 80 anos, você que está numa igreja de 90 anos, você que está numa igreja, gente, já foi silenciado, já foi ocultado. Você que está numa igreja que você sabe que ela tem 100 anos, 80 anos, 70 anos, olha só, a maioria de nós nem era nascido. A maioria de nós nem sabia que aquela igreja existia. Mas já passou já passaram-se vários pastores, já passaram várias gerações. Eu sei, queridos, mas a igreja tem um quantum, a igreja tem uma história. Se você for nos antigos escritos proféticos, você vai ver o Senhor contando a história de Jerusalém no reino espiritual. Você vai ver Deus falando através de Jeremias, Ezequiel.
Sabe, a história de Jerusalém. O Senhor tratando Jerusalém como se fosse uma esposa, uma mulher. E ele falando, eu te cobri você das suas vergonhas. E você foi e adulterou com outras nações. Então vamos entender que você, a maioria de nós, não conhece a história espiritual da sua igreja. Quando a igreja tem 5 anos, 6 anos, fica mais fácil. A minha igreja tem vai fazer 11 aninhos, ou seja, é uma menininha. Mas quando você pega uma igreja de 70 anos, é uma senhora. 90, 100 anos, 120, 150, as igrejas históricas. Você tem que entender que nesses 100 anos, muita água rolou debaixo da pedra, meu filho. E entenda, existe uma coisa no mundo espiritual que chama-se ecos de atitudes ou ecos de ações. É por isso que Jesus fala assim, ó, não vos enganeis, a despeito de todo pensamento, palavras e obras, vocês prestarão contas a Deus um dia. Gente, deixa o like aí, tá bom? Me abençoe o canal. Aí você diz assim, mas pastor, se Deus está operando lá, sim, eu não estou dizendo que a sua igreja está debaixo de maldição. O termo não é debaixo de maldição. Não é Deus está fazendo, Deus não está fazendo. Você não mede a igreja por isso, preste atenção. Eu vou explicar para vocês como é que a gente vai diagnosticar uma igreja. A forma profética, a forma correta. Como é que você usa de forma empírica a observação? Você está numa igreja, então você tem o meio de observar a sua igreja, se ela é abençoada ou não. Ela não é abençoada porque o pessoal do louvor toca bem e canta bem. Ela não é abençoada porque o seu pastor prega bem, porque tem mestres lá, porque são doutores em teologia. Não, a sua igreja não é abençoada por causa disso. Uma igreja não é abençoada porque tem mistério, tem manto, tem profeta e tem visão. Não. Israel, por muitos anos, foi, em alguns períodos, super abençoados, como os períodos, por exemplo, de Davi e o período de Salomão, e logo depois só tribulação até a diáspora, até ser dominado. Você vai ver que Israel, o povo de Deus, o povo constituído, não é escolhido, é constituído por Deus. É um povo que por tempos está super abençoado e por tempos está amaldiçoado. Por que isso? Porque há oscilações comportamentais nas gerações. Então, quanto mais antiga a igreja, mais gerações passaram ali e mais legalidades, pecados, atitudes ocorreram no tempo passado. E qual o problema do pecado das atitudes? Nenhum, contanto que haja perdão, contanto que haja cura, contanto que haja verdade, contanto que haja transparência, contanto que haja liberdade. O problema é que muitas igrejas resolvem seus pecados escondendo as coisas debaixo do tapete. E aí algo que aconteceu, um adultério que aconteceu há 30 anos na sua igreja, que não foi tratado, preste atenção, isso é seríssimo. E muitos cristãos não percebem isso. Gente, se inscreva no canal. Mais 2 aulas depois dessa. E muitas pessoas não entendem que esse adultério de 30 anos atrás, a qual você nem sabia que ia ser crente, nem pensava em se converter, nem nasceu, o pastor naquele tempo, o pastor de então, a liderança de então não tratou. Para não escandalizar a igreja, para não haver problema, para não haver... Irmão, vamos orar aqui, vamos agradecer a Deus, esconde isso aí, ninguém precisa saber, irmão, olha, não haja escândalo aqui no nosso meio, a irmã perdoa o irmão, amém, o irmão perdoa a irmã, amém. Pronto, esconderam o adultério, galho fraco, show! Jesus abençoou, perdoou, porque a irmã pediu perdão para o irmão pediu perdão para a irmã, tá tudo certo. É assim? Não. Claro que não. O que acontece quando Israel está voltando? Você vai ver isso lá em Zacarias. Quando Israel está voltando da diáspora e Deus começa a abençoar o povo e começa a abençoar, o profeta tem uma visão. Ele tem uma visão. Ele vê o sumo sacerdote com as suas vestes sujas e vê Satanás se opondo a ele. Você vai ver isso em Apocalipse também. Você vai ver em Apocalipse, capítulo 12, se eu não me engano, João dizendo assim, eu ouvi uma voz dizendo, caiu o grande dragão, a antiga serpente, aquele que acusava os santos dia e noite diante do Senhor. Você vai ver que o papel de Satanás é justamente acusar. Acusar de quê? Ele é acusador. De quê? Acusar de atitudes. Ele é legalista. Se você dá mole para ele, ele vai, com certeza, ele vai buscar as legalidades que ele tem direito a você. Com você, em você, na sua casa, na sua igreja. Então, quando uma igreja comete ou tem algum problema dentro dela,
Sempre haverá, porque tem nós, gente. Nós estamos dentro da igreja. Não cobre da igreja aquilo que ela não tem poder para ser. A igreja não é perfeita. A igreja ela é formada de seres imperfeitos que estão indo atrás do perfeito, querendo que esse perfeito as aperfeiçoe. Entenda isso. Ninguém é perfeito numa igreja. Ninguém é perfeito, ok? Todos somos imperfeitos buscando perfeição naquele que é perfeito. Como Paulo diz lá em Efésios capítulo 4, do 11, a uns pelo Espírito, a uns... Aí diz assim, ó, até que todos cheguemos, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, até que cheguemos à unidade, ok? Do Filho de Deus, a estatura perfeita da varonilidade. É assim que funciona a igreja. Pessoas imperfeitas querendo ser perfeitas. Só que, infelizmente, no meio dos perfeitos, no meio dos imperfeitos querendo ser perfeitos, sempre alguém está teimando em não ser perfeito. E essa turma que não quer ser perfeita está sempre provocando e promovendo situações que, infelizmente, abrem portas e brechas. Jesus diz, eis que estou à porta da igreja. Eis que estou à porta e bato. Satanás não. Jesus disse, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. O ladrão não vem pela frente. O ladrão vem por trás e entra o quê? Pelos fundos. Então vamos compreender por que e como eles estão lá. Eles estão lá, queridos, porque muitas igrejas têm pecados ocultos que ainda não foram tratados. Você sabia disso? Há igrejas que estão doentes ainda porque há pecados ocultos que não são tratados, desvio de verba na tesouraria, fornicação, adultério, mentira, bebedice. Vocês, gente, olha, eu fui criado na igreja. E ao longo desses 20 anos viajando, vocês não sabem o que eu já vi. É triste, eu falo isso com tristeza, não falo isso com alegria, nem com arrogância, e nem me achando melhor que ninguém por saber dessas coisas. Muito pelo contrário. Me sinto extremamente infeliz, às vezes, por saber dessas coisas. Mas eu já entrei numa igreja para pregar, não vou citar nome, nem onde, nem como, para evitar justamente qualquer problema. E quando eu cheguei numa igreja grande, Deus falou assim, estão roubando meu dinheiro aqui na tesouraria. Eu falei, uau, Senhor, que brabo, hein? E Deus falou, eu quero que você denuncie. Eu falei, aí não. O senhor me informar que estão roubando, tudo bem, mas a igreja é sua, não é minha, eu sou convidado. Como é que agora eu vou chegar aqui? Como é que eu vou chegar aqui agora e vou dizer assim, na cara da igreja, uma igreja lotada com muita gente? Meu Deus! Não satisfeito, e o Senhor é Deus, Ele faz o que Ele quiser, a hora que Ele quer, do jeito que Ele quer. Cabe a nós que ouve e que entende e que Deus chamou para ser profetas ou para estar profetizando em nome dEle, fazer aquilo que o Senhor falou assim, tem mais. Há uma homossexualidade aqui também na liderança. É uma mulher e ela é homossexual, e ela está tendo um caso com uma outra mulher. Meu Deus, irmãos, imagine eu pregando, essas informações chegando para mim. Falei, meu Deus do céu, o que é isso? E tô pregando, e minha cabeça já não estava. Falei, Senhor, posso deixar para o final? E fui pregando. Quando chegou no final da mensagem, a igreja já estava preparada. Falei, irmãos, Deus me deu algo aqui, eu sei que eu posso não voltar a essa igreja, eu estou ciente que o que eu vou acabar de falar aqui, eu vou, infelizmente, talvez não voltar mais, mas eu não saio daqui sem falar aquilo que Deus me deu para falar. E aí, irmãos, imagine o tumulto que foi dentro da igreja. O tumulto que foi causado naquela igreja quando eu citei que estavam roubando o dinheiro da igreja e que havia essa situação de uma mulher lá. Irmãos, a igreja ficou assim, ó. Aí começou uma choradeira de um lado, gente ficando assim do outro, gente sem entender nada. E de repente Deus me tomou de um zelo muito grande, comecei a profetizar e a falar. Mas naquela noite eu não dormi. Não dormi mesmo. Achei assim, um absurdo o que estava acontecendo. Achei um absurdo. Não quis falar com ninguém. Me lembro que eu fui para o lugar onde eu estava hospedado, fui dormir. Mas no dia seguinte, de manhã cedo, a secretária da igreja veio me procurar para dizer assim, ó, tudo o que você falou no altar é o que está acontecendo com a igreja. E muita gente sabe. E eu falei, por que então vocês que sabiam disso não fizeram nada? Ela falou, por medo. Por medo, porque o líder está envolvido.
Vocês entendem que ações, atitudes como essas deixam uma legalidade na igreja muito grande? Por que que estão lá? Por causa de pecados ocultos, gente. Pecados ocultos. A igreja, quanto mais velha, mais pecados tem. E a gente, para evitar, acaba, ao invés de ser espiritual, a gente passa a ser político. E não é denunciar, é tratar isso internamente com oração, com temor, com respeito, e não deixar o diabo entrar na sua igreja. E não deixar o diabo estar na tua igreja. Que mais também? Nós, por causa de maçonaria, tem muita igreja ainda hoje que é maçônica, muita igreja que é ligada, pastores, presbíteros, que são ligados às lojas maçônicas, que fazem parte de Rosa Cruz e estão na igreja tomando ceia, participando do corpo de Cristo, sendo que participam do corpo de Bafomé. E agora? A tua igreja está contaminada, filho. A tua igreja está contaminada, goste você ou não, pode ter dinheiro, pode ter cultura, pode todo mundo ter nível superior, pode ser uma igreja estratégica, pode ser uma igreja disso, pode ser uma igreja... Não adianta, está contaminada com maçonaria, com Rosa Cruz dentro da sua igreja, porque os membros que sentam, presbíteros, diáconos, até pastores. Você entende que isso é pesado? Por quê? E como estão lá? Simples assim. Simples assim. Por que e como estão lá? É possível? Claro que é. Talvez o líder, o pastor, seja maçom de alto grau ou não, não importa, mas é. Talvez o presbítero, o vice-presidente, o diácono ou o empresário que ajuda a igreja, que banca tudo, é maçom. Posso dar uma dica para você? Olha para a tua igreja, veja a arquitetura da tua igreja. Vê se não tem um triângulo lá em cima, e no lugar do triângulo talvez tenha uma Bíblia. Veja se não tem 2 pilares no altar. Veja nas laterais, você vai ver como não é só o chão, não, fica todo mundo olhando para o chão. O chão é o de menos. Você tem que olhar para a arquitetura. Veja do lado de fora, veja nas laterais. Preste atenção na história da sua igreja. Preste atenção, porque a sua igreja, ela é a sua cobertura. Gente, olha só, fecha o bate-papo aí, fecha o bate-papo, veja só a mim. Tem gente que não quer assistir a aula, deixa pra lá, não quer assistir, tá bom? Fecha o seu bate-papo e você não vai ver mais. Se você fechar, não vai entrar mais nada. Então, gente, vamos entender, vamos compreender por que estão lá. Qual é o diagnóstico disso tudo? Obras da carne. Toda a comunidade, toda a igreja... Gente, quando a gente fala igreja, é congregação. O cara fala, eu sou igreja. A coisa mais estúpida do mundo é você falar que você é igreja, sabia? Você não é igreja, você é templo do Espírito Santo. Igreja, eclésia é uma coisa, templo é outra. Fala o que não sabe, vamos lá. Você não é igreja, você é templo do Espírito Santo. É um dos templos do Espírito Santo. Igreja é a congregação dos santos, que forma a igreja. Onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei, ali será a igreja. Ponto. Jesus não falou que ia botar você sobre a rocha ele. Jesus não falou, Zé Maurício, te colocarei sobre mim, sobre a rocha. Você falou, eu edificarei a minha igreja. Igreja é a congregação dos santos. Você e eu somos templo do Espírito Santo. Não confundam uma coisa pela outra. Tá bom? Então vamos lá. Diagnóstico, obras da carne. O que seria obras da carne? A sua igreja ela é espiritual ou ela é materialista? Ela se preocupa com almas ou ela se preocupa em fazer muitas obras ou esquece que a maior obra da igreja está em Marcos 16, está em Mateus, no capítulo 28, que é ide por todo mundo, pregai o evangelho, fazei discípulos, impõe as mãos sobre eles, serão curados. Façam discípulos, ensine-os aquilo que eu ensinei para vocês. Estou parafraseando, tá, gente? O final de Mateus e o final de Marcos. Vamos compreender isso. O papel da igreja é salvar vidas, mas muitas igrejas estão preocupadas na instituição, no instituto, nosso estatuto, o nosso regimento interno, as nossas leis, e nós temos uma igreja... Para, isso não vale nada. Se você não tem almas para ganhar, não vale nada. Se você não tem almas, o fruto de uma igreja são vidas. E não só vidas no sentido de ganhá-las, mas vidas no sentido de discipulá-las.
O papel da igreja é ganhar, discipular. O papel da igreja é ganhar, discipular, influenciar, transformar, para que através de outras pessoas, como Cristo fez com Pedro, com Tiago, com João, com André, com Felipe, com os discípulos, é ganhar, transformar. Entenda isso. E quando a igreja está preocupada com outras coisas, vamos fazer retiros disso, retiros daquilo, e vamos fazer acampamentos, acampamentos. A minha igreja tem tudo isso, queridos. Mas, em escala pequena. Eu não dou tanto valor a isso. Eu não dou tanto valor a essas agendas loucas que tem que fazer um congresso aqui, outro congresso ali, encontro de casais casados para sempre, não sei o que, dos jovens, não sei o que, grande encontro nacional dos jovens. Isso é tudo ilusão. Isso tudo é ilusão, sai disso. Isso é ilusão, isso é confraria. A igreja evangélica que está vivendo em confraria, gente. A igreja não é uma confraria, a igreja é um corpo. De onde vem o termo confraria? A influência de confraria vem da igreja católica, mas muito mais da maçonaria. Igrejas que gostam de andar em confrarias é porque elas são muito sociais, elas precisam muito desenvolver a questão social, psicossocial. E o espiritual fica subdesenvolvido. Então é uma igreja que vive na carnalidade. É uma igreja carnal. Ela vive na carnalidade. Entenda isso. Porque ao invés de viver como irmãos em Cristo, né? Não, mas isso é uma fraternidade, o termo latino, fraterno. Tá, eu sei disso. Mas nós não temos que ser uma eterna fraternidade. Nós temos que ser irmãos em comunhão. Eu no Pai, o Pai em mim, você em mim. Olha o que Jesus falou. Se vocês estiverem em mim, eu estiver em vós, tudo quanto vocês pedirem, o Pai vos concederá. Gente, deixa o like, por favor, tá bom? Deixa o seu like, se inscreva no canal. Se inscreva no canal, assina as notificações também para você ser abençoado. Então, as obras da carne, elas vêm, e nós vamos ver em Gálatas quais são as obras da carne, para quem não sabe do que estamos falando aqui de repente. Gálatas, no capítulo 5, a partir do verso 17, porque a carne cobiça contra o espírito. Olha bem, porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne, espírito com E maiúsculo, que é o Espírito Santo. E estes se opõem um ao outro para que não façais o que quereis, mas se sois guiado pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Mas, porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, ou seja, a fornicação é o sexo do solteiro, o adultério é o sexo do casado com outro casal, o sexo do solteiro sem se casar, fornicação, impureza, e aí pode botar pornografia, masturbação e outras coisas mais, lascívia, ou seja, aquele espírito de sensualidade, a pombagira e o pilintra, idolatria, feitiçaria, inimizade, contenda, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Obras da carne. Outro diagnóstico, obras satânicas. E aí, meu irmão, evoluiu das obras da carne para obras satânicas. O que são obras satânicas na igreja, pastor? É aquilo que eu falei. Quando entra outras religiões, quando entra uma galera que acha que o reteté é pentecostal. Gente, eu respeito o povo pentecostal porque tem muita gente séria, muito profeta, muito pastor, muita mulher de Deus de oração, muito homem de Deus nas igrejas pentecostais. Mas a igreja evangélica inchou tanto, que eu não vou dizer que cresceu, ela inchou tanto para todos os lados, tá? Que hoje tem igrejas pseudo-pentecostais. Por que são pseudo-pentecostais? Aquela apóstola Sol, você sabe, né? O mês de agosto é o mês de desgosto, porque Satanás faz aniversário no mês de agosto. Meu Deus do céu, de onde é que essa mulher tirou isso? Mas a igrejinha dela tem gente lá. A gente vê moveres aí, queridos, que na verdade acabam sendo obras satânicas. E não só isso, eu tô colocando por baixo. Estou colocando por baixo. Se você colocar por cima, tem outras obras satânicas. O que é obra satânica lá em cima? É quando tem líderes dentro da igreja, eu não vou dizer que são pastores, porque eu não posso falar isso, que eu posso ser leviano. Mas há líderes dentro de igrejas que estão em igrejas, principalmente as mais tradicionais, só para disfarçar uma obra muito mais profunda e poderosa entranhada na política. Aqui no Rio de Janeiro tem.
Rio de Janeiro tem. Gente que está à frente de uma grande denominação histórica, mas na verdade é um satanista, e eu sei que eu estou falando. É uma pessoa de renome com bastante dinheiro. E não dá para mexer com essas pessoas, assim, humanamente não dá para mexer com essas pessoas. Mas está de frente. Você se lembra do nosso ex-governador, infelizmente, Antony Garotinho? Diácono da tal, vocês sabem, eu não vou falar o nome? Olha o testemunho de vida desse homem. Mas quem o levou? Vamos lá, voltou? Voltou, gente? Voltou, gente? Glória a Deus. Vamos lá. Quais são as características? Religiosidade. Religiosidade, queridos, é quando a igreja ela se pauta muito mais por doutrina humana, interpretação daquilo que entende ser a mais. Nós devemos tomar cuidado que quando Paulo diz a Timóteo sobre a sã doutrina, Paulo chama de sã doutrina, a palavra sã vem do latim, sanidade, sanitas. A palavra sanitas, sanidade significa saúde, são, saudável. Então, a sã doutrina vem da Bíblia. A sã doutrina não vem da Igreja Batista, não vem da Igreja Presbiteriana, não vem da Assembleia de Deus, não vem das comunidades, não vem de nenhuma denominação. A sã doutrina vem da Bíblia. Bem-aventurado aquele que se pauta pela Bíblia. Bem-aventurado aquele que lê a palavra, lê as escrituras sagradas e tenta viver o que está lendo, e entende verdadeiramente o que está escrito ali. Eu não estou dizendo que toda a igreja está errada, pelo amor de Deus. Só estou dizendo que a religiosidade... Quando alguém diz assim, se cortar cabelo vai para o inferno, porque o apóstolo Paulo... Falsa interpretação quando Paulo fala do corte de cabelo das mulheres do mundo helênico. Aquela comunidade, o Paulo orientou a não cortar cabelo porque elas raspavam o cabelo para prostituição no templo. Há pessoas pregando, há pessoas orientando a igreja que não tem formação, e por não ter formação, recebe um senso comum lá de trás, pega um senso comum lá de trás e vai passando isso para frente. Quando Paulo está falando isso, ele está falando isso numa particularidade a um povo que estava se convertendo naquele momento. E as mulheres raspavam sua cabeça para idolatrar uma deusa e prostituíam seus corpos para viajantes, porque elas entendiam que ao terem práticas sexuais com os homens, elas estavam agradando a entidade. Na verdade, elas só estavam passando os espíritos malignos para os homens. Elas, na verdade, eram simplesmente... elas eram... Oh, meu Deus, deu um nome agora, deu branco agora. Elas eram as portadoras de vírus espirituais para aqueles homens. Porque a prostituição é isso, a prostituta é isso. Ela guarda demônios nela. E quem se deita com a prostituta, como diz o apóstolo Paulo, se torna um com a prostituta. Então aquelas mulheres, elas eram receptáculos de demônios, de vários demônios. E quando elas tinham relações sexuais com todos os viajantes que passavam por Corinto, que passavam pelas cidades helênicas, pelas cidades greco-romanas, mas principalmente essas helênicas, elas despejavam esses demônios. Esses demônios iam nos corpos dos viajantes, os viajantes chegavam nas suas cidades com as suas noivas, suas esposas, e esses viajantes, infelizmente, levavam demônios para suas terras. E esse é o que o demônio faz, a coisa mais antiga é a prostituição. E aí Paulo, na sua carta aos Coríntios, fala justamente isso. Para elas não cortarem os cabelos, para elas entenderem que o cabelo é o véu da mulher. Para elas se guardarem. Outra coisa, a mulher não deve falar no culto do seu marido. Outra situação, essas mulheres, elas eram oráculos, elas eram profetisas. Elas eram profetisas nas suas religiões. Então o que acontece? Elas se habituaram a serem oráculos das entidades. Elas eram oráculos das entidades. E quando elas foram para a recém-comunidade cristã,
Elas entenderam que poderiam ser oráculos também. E Paulo soube disso e falou: vamos botar ordem aí, gente. As mulheres, pergunte seus maridos em casa. Tem um contexto histórico, tem um contexto. Aí o cara traz isso para 2020. Traz isso para os anos 2000 e diz: a mulher tem que calar a boca e a mulher não pode cortar cabelo. O nome disso, querido, é religiosidade. O apóstolo Paulo diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Eu posso fazer tudo, mas nem tudo convém a minha pessoa. Eu sou imagem e semelhança de Deus. Ok, gente? Então vamos ficar ligados com a religiosidade. Mas a religiosidade também não é só isso, não. Há uma religiosidade também de a pessoa falar que está vendo tudo. Todo culto tem que ver alguma coisa. Meu irmão, nem todo mundo tem a visão aberta como as pessoas pensam que tem. Preste atenção, gente. As pessoas entram nessa de achar que toda vez que está numa igreja reunida, um culto, tem que ter visão, tem que ver isso. Você viu? Você viu? Eu também vi. Cuidado, cuidado. A palavra de Deus diz através do apóstolo João: experimentai se os espíritos vêm de Deus. Experimente. Experimente. Experimente se os espíritos vêm de Deus. Porque muito entre vós, muitos profetas estão no vosso meio. E tem gente que adora ouvir uma profecia. Irmão, Deus te falou alguma coisa? Deus falou com você algo, irmão? Deus te mostrou algo? Eu vim esse culto pensando no irmão. Então veio errado, irmão. Você tem que vir pensando em Jesus. Você tem que vir cultuar Jesus e não me cultuar. Cuidado com a religiosidade, queridos. De joelho é melhor, de joelho é melhor. Meu irmão, a oração vem do coração, não vem do joelho, nem vem de pé, nem vem deitado, nem nu. Sabe, Adão foi o maior adorador. Antes de Jesus foi Adão, adorava pelado de pé. Porque quando o irmão dobra o joelho, Jesus ouve mais. Quanto mais a igreja grita, mais o Senhor encandece. Isso é religiosidade. Por outro lado, tem os extremos da religiosidade, né, gente? Tem outra religião também. Deus não é surdo. Não precisa falar alto. Fale com Deus. Os dois extremos. Os dois extremos. Tá bom, gente? Dois extremos de religiosidade. Cuidado com a religiosidade. Carnalidade. Como é que é a igreja é carnal, pastor? Tua igreja tem mais culto ou tem mais saída, mais futebol, mais luau, mais agendas sociais? O que tua igreja tem mais durante o ano? A sua igreja se reúne mais para fazer evangelismo ou ela se reúne mais para fazer churrascada, encontro de homens na praia? O que tem mais na sua igreja? A sua igreja tem mais reuniões de orações ou mais aquelas reuniões de líderes, uma atrás da outra, a reunião de líderes? Nós vamos ter a 25ª conferência dos pastores regionais da região, da 5ª região. Ou a sua igreja tem mais evangelismo na praça, saídas de madrugada para pregar o evangelho? Vamos lá, o que a sua igreja tem mais? Se ela tem mais festas, se ela quer agradar as pessoas, ela é carnal, infelizmente. É uma igreja carnal. Falei das características, entenda, estamos falando das características. Eu não estou julgando, estou dando características. Antes que alguém diga, está julgando, não estou julgando não. Ela é religiosa, ela é carnal. Frieza espiritual, claro. Se uma igreja é carnal, ela vai ser fria espiritualmente. Quando você começar a convocar para orar, aquela turma que vai em 150 para o retiro, que tem piscina, futebol, que tem vôlei, que tem palestra de casais engraçada, que tem sorteio, aquelas 150 pessoas que vão passear no ônibus, que vai para a montanha, que vai para a praia, não vai para a reunião de oração, nem um terço, ou seja, nem 50 pessoas vão para a reunião de oração. Vai fazer o quê? Alguma campanha com jejum, com oração? Vamos fazer um Shekinah pela manhã, sábado, 5 horas da manhã, durante um mês. Vamos nos reunir, irmãos, todos os sábados, 5 da manhã, nós vamos orar em jejum aqui de 5 às 7. Vamos orar pela liderança, vamos orar pelo nosso bairro, vamos orar pelo nosso país, vamos orar pelo nosso prefeito, e vamos orar pelas famílias. Irmão, vai aparecer 6 pessoas para fazer isso durante 4 sábados às 5 da manhã. Mas se você falar, às 4 da manhã, nós vamos fazer um cross country, nós vamos fazer um bike cross, nós vamos fazer uma trilha, nós vamos pegar o Cristo, vai aparecer uma multidão para fazer. Você entende onde está a frieza espiritual? Porque ela é religiosa. Ela está cheia de carnalidade.
Ela é fria espiritualmente, com certeza. Pode esperar. Com isso, olha bem, mortes e abortos espirituais. O que é isso, pastor? O que é a morte espiritual? É quando você nitidamente vê que as pessoas estão morrendo na sensibilidade espiritual. Gente, deixa o like aí, abençoa, tá bom, o canal. Assina, você que não é assinante, assina o canal. Seja nosso parceiro também. É quando você vai para uma igreja, qualquer igreja, não quero dizer que é essa ou aquela, é você ver que a igreja as pessoas estão morrendo. E quem é esperto já pula do barco, dá uma nadadinha e vai para outro barco um pouquinho melhor. A morte espiritual é você ver pessoas que tinham potenciais ou potencial para ser pastor, evangelista, mestre, adorador, músico, profeta, eles vão perdendo o ímpeto, vão começando a ser carnais, vão começando a se moldar no sentido da religiosidade. Se vai para o seminário, sai cheio de mola, se acha muito inteligente, volta para a igreja e diz, não, isso aí é muito relativo. Jesus, quando falou no grego a palavra kairos, porque nós temos zoe também, zoe, um aoristo no grego, volta cheio de caraminhola, volta do seminário mais ímpio do que o ímpio que está no mundo. Por quê? Essa igreja mata, espiritualmente a cobertura dessa igreja abafa, ela vai abafando, porque a ambiência dessa igreja, eu falo muito de ambiência aqui, a ambiência dessa igreja, ela está matando as pessoas que estão ali. Não é uma ambiência saudável. Então ela mata espiritualmente todo o dom que deveria ser ativado, todo o anseio de servir a Deus, tudo aquilo que deveria aflorar para o reino de Deus vai sendo massacrado, vai sendo, vai sendo tirado. Ó, o irmão vira pro outro, boa palavra, hein? Boa palavra. Deus bradou na terra, mas eu falei assim, eu tenho uma... Vai me ajudar? Vamos lá. Voltou? Travou, felizmente. Amém, voltou, gente. Então, quando alguém fala assim, boa palavra, porque eu nunca sei, quando a pessoa diz que é boa palavra, o que é boa palavra para você? Irmão, quando a pessoa diz assim, pastor, fui impactado, meu Deus, que palavra, era isso que eu precisava ouvir. Aí eu entendi que realmente você é um bom receptor, que você verdadeiramente recebeu e está tão feliz. Você quando come uma comida boa, você faz o quê? Boa comida. Gostei. Comidinha boa. Paguei R$250, comidinha maravilhosa. É assim que você fala? Não. Meu Deus, que comida. Meu Deus, que comida maravilhosa. É assim que você age. Porque quando você ouve uma palavra que te impacta, que choca a tua cara, você diz, boa palavra, né? Boa palavra, boa palavra. Parece até em inglês. Boa palavra. Lord James, Sir John, viu? Que boa palavra. Realmente, reverendo, o senhor estava inspirado hoje. Vai pasfar, irmão. Vai pentear o lombo de um capeta, rapaz. Boa palavra o quê? É o quê? Religiosa, frieza espiritual, cheia de morte. Você acha que alguém vai falar assim, meu Deus, fui impactado, entendi que profundidade das riquezas do conhecimento de Deus, quão insondáveis são seus caminhos, quão perfeitos, meu Deus. Não vai ter isso. Você entende isso? Quando Jesus fala, quem não comer da minha carne, não comer, quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo, olha o que o povo diz, dura esta palavra. Não entenderam. Carnudo. Por fim, o que é um aborto espiritual? Gente, o aborto espiritual, como diz o nome, aborto, ele mata o que está por vir. A gente não gosta de utilizar o melhor de Deus está por vir. O crente, ele adora inventar uma frase, né? Adora inventar uma frase para fazer dela uma para-choque de caminhão de crente. O melhor de Deus está por vir. Hinos, faixas, camisetas. O melhor de Deus está por vir. Tem gente que fala isso, nem sabe, nem espera o melhor de Deus. Mas vamos lá. Vamos utilizar desse neologismo modal da igreja. Se você ler Efésios capítulo 1, você verá, o apóstolo Paulo diz que todas as riquezas em Cristo Jesus estão nas regiões celestiais assentadas com Cristo e pertencem a nós. Efésios capítulo 1, leia depois. Sabe,
Jesus, quando ele fala assim, está consumado na cruz, ele conquistou tudo para nós. Ele tomou sobre si, Isaías 53, ele tomou sobre si as nossas dores, enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele tomou sobre si as nossas maldições. Então tudo aquilo que deveríamos viver e não estamos vivendo, ainda está no reino espiritual, pronto para ser buscado. Pronto para ser alcançado por nós. Em nome dele, é claro. Vivendo com ele, é claro, alcançando a estatura dele, é claro, não é assim, eu quero, Jesus, manda avanço aí, como se tivesse um avião da Cruz Vermelha jogando na minha cabeça. Não! Quando você está numa igreja que ela está tomada disso tudo, quando uma igreja ela está nesse ambiente de morte, frieza espiritual, carnalidade, religiosidade, ela aborta os seus sonhos, ela aborta as suas esperanças, ela aborta a sua alegria, ela aborta o seu crescimento. O que é abortar? É matar antes de nascer. Se você levar já nascido, ela mata. Voltando ali para você entender, ó. Se você já tiver nascido, aquilo que Deus te deu já nasceu, já está na sua mão, ela mata. E se não nasceu, ela aborta. Vocês estão entendendo isso? Você vende, por isso que eu falei, gente, vou voltar lá para o início da aula. Procure saber a história da sua igreja. Conheça a história da sua igreja. Não estou mandando você investigar pecado, Procure saber. Procure saber como nasceu a sua congregação. Como nasceu a sua igreja. Sabe? Procure entender como a sua igreja se levantou, a história dela verdadeira. Se ela levantou rachada de outra igreja, ou se ela levantou abençoada, se ela cresceu abençoada, se ela nasceu sob bênção, se ela nasceu sob maldição, ou palavras de maldições. Se ela nasceu de uma confluência, ou se ela nasceu de uma divergência. É isso que você precisa compreender. É necessário que você entenda onde você está. Para se transformar uma igreja dessa, aproveitando que alguém escreveu aqui, gente, para se aproveitar de uma igreja, me aproveitando de alguém que perguntou, você não vai mudar isso na sua igreja. Por quê? Requer arrependimento. Lembre-se de Neemias, Esdras, Daniel, esses três profetas se arrependeram. Como? Pela nação, pelos pais. Nós nos arrependemos em nome de meus pais, dos meus antepassados. Mas olha só, Daniel, Esdras, Neemias, se você estiver no naipe deles, vai fundo. Mas se não tiver, é a igreja toda. O Espírito Santo tem que convencer toda a igreja. Porque tem um demônio, e aí eu vou dizer para vocês, não tem para onde correr. Um ou vários demônios, eu já vi muitos demônios dentro da igreja, que domina a sua igreja. É um território para eles, se você não sabe. É um território estratégico. Isso tem que ser em arrependimento. Não tem outra maneira de você quebrar essa legalidade a qual esse demônio está comandando a sua igreja. É arrependimento. Só arrependimento genuíno, confissão de pecados. Não tem outra forma, querido. Não tem outra forma, minha irmã. Somente a partir de arrependimento, confissão de pecados, identificação. Ah, pastor, mas foi 70 anos atrás. Você é a continuidade. Você está no corpo. Você é a coletividade. No reino espiritual, o tempo não é cronos. O tempo é kairos. O tempo é relativo. A linha do tempo é diferente. É outra dimensão. Vamos lembrar sempre disso. Veja os meus outros vídeos. Você vai aprender um pouquinho sobre essa questão das dimensões. Então, você vai se arrepender como se fosse ontem. Você é a sua igreja. A partir do líder, chorar, prantear. Sabe quando Jonas prega lá em Nínive, todo mundo rasga, a partir do rei, até os animais fizeram jejum, e Deus não fez o que tinha para fazer. Jonas ficou até com raiva, mas Deus falou assim, pronto, eles se arrependeram. Leia, gente, 2 Crônicas 7,14, se meu povo se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, eu sararei a terra, eu darei perdão, e a partir desse momento os meus ouvidos estarão atentos à oração que se fizer neste lugar. O mundo é legalista. Sim, o meu livro de Intercessão Profética ensina isso, eu falo sobre isso. Oração em arrependimento.
Compreendam isso. Essa é a forma de quebrar essa legalidade, que com certeza algum demônio está comandando a sua igreja, algum demônio está influenciando, algum demônio está resistindo aos profetas. Tem igreja, só para complementar, eu conheci uma igreja, não vou falar nome também, fiquei nela há algum tempo. E essa igreja é conhecida por matar profetas. Todo profeta que entra nessa igreja, estou falando de profeta sério, estou falando de menino, estou falando de profetada, porque profeta ele não só fala, profeta age, profeta tem estratégia, profeta ora, profeta chora, profeta jejua, profeta tem visões, profeta fica calado, bom profeta ele fala pouco, ele ouve muito e fala pouco, sabe? Profetas, na verdade, eles são pessoas extremamente inteligentes. Você acha, não se pauta em alguns profetas que tu vê por aí não, achando que... Você tem que conhecer verdadeiros profetas, são estrategistas, jogam xadrez com Satanás. Eles não jogam boliche, não, jogam xadrez. Eles sabem a hora certa de jogar e sabem a hora de cruzar os braços e ficar olhando. Sabem a hora certa de falar e ficar calado. Às vezes um cara vai falar e já está um ano ouvindo de Deus, ele está um ano vendo coisas, mas ele está calado porque Deus não mandou ele falar. Então ele, preste atenção nisso. Vamos lá. Volta, em nome de Jesus. Voltando. Fácil não, irmão, o assunto é pesado. Eu sei que trava toda hora. Dei aula hoje aqui o dia todo, aqui não travou nunca, não travou nada, não travou com Skype, não travou com nada. Chega aqui agora para tratar esse assunto, é um peso espiritual. Mas amém, vamos lá, tá acabando. Então vamos entender, gente, que essas igrejas, ou essas congregações, esses lugares, vão matar profetas, vão expulsar, vão apedrejar, e só vão ficar satisfeitos quando os profetas forem lançados fora. Você entende isso? Isso é uma realidade. E é claro, quando a igreja quer, quando há arrependimento, Deus prevalece. Mas quando a igreja não quer, infelizmente, a grande estratégia que há aqui é que os demônios colocam gente que só quer oba-oba na igreja, só quer o social, só quer cargo, só quer religiosidade, só quer, na verdade, buscar o poder, só quer estar envolvido com dinheiro, maçonaria e religiosidade. E isso, infelizmente, acaba com a igreja. Igreja do show, igreja dos teatrinhos, nada contra o teatro, pelo amor de Deus, gente, mas igrejas que ao invés de ter palavra, oração e busca constante, está sempre tendo uma programaçãozinha, uma coisinha nova, um cineminha, ou seja, a igreja perde o sentido de ser o que é. A igreja perde o sentido de ser um lugar de transformação. Igreja não é entretenimento. Igreja não é lugar para você simplesmente buscar desafogo social. Igreja é lugar de transformação. É onde o Espírito Santo quer transformar a minha vida, a sua vida. É o lugar onde há crescimento. É o lugar onde há verdadeiramente a transformação de pessoas. Gente, Deus abençoe vocês. A live já ultrapassou o que eu pensei que ia fazer. Já pensei em 40 minutos. Já está em 1h09. Deus abençoe vocês. Vocês possam refletir isso. Orem, intercedam pela sua igreja. E avalie tudo isso que eu falei. Avalie. Não taque pedra, nem aceito de uma vez. Avalie. Faça uma avaliação. Faça uma reflexão. Medite em tudo isso. Medite. E aí você depois me diga, tá bom? Deixa aqui nos campos aqui, deixa o seu comentário. Eu vou ficar feliz de ouvir seu comentário, tá bom? E ler seu comentário. Assina a notificação, dê seu like aí, tá bom? No final deixa seu like, isso ajuda o canal. Tá bom, gente? E acima de tudo, se você quiser, seja nosso parceiro. Teremos sorteios agora no mês que vem. Sorteio de livro, sorteio de camiseta, sorteio do seminário que vai ter agora em maio. Em maio teremos um seminário de batalha espiritual aqui no Rio de Janeiro, na minha igreja. Vou sortear algumas pessoas para vir aqui de graça, com estadia, com comida e a entrada franqueada, tá bom? Estarei avisando um pouquinho mais. Deus abençoe, graça, paz, prosperidade a todos vocês. Uma boa noite e a paz do Senhor Jesus.